Olá, meus amigos, sejam bem-vindos, pois está começando mais um Universidade e Comunidade. Um programa produzido numa parceria entre a Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras, e a Câmara Municipal de Araras, no estado de São Paulo. Vamos ao ar regularmente pela TV Câmara, mas você pode nos acompanhar também no YouTube. Acesse youtube.com.br e lá estaremos com todos os nossos programas. Este é o de número 30. Este 30º programa pode ainda ser comentado no facebook.com.br. Digite e acesse. Lá estaremos com os nossos programas e faça uma manifestação a respeito do nosso trabalho. Este é um projeto de extensão feito entre a Universidade e a Câmara, como dito, que tem um firme propósito de auxiliar na popularização da ciência, aproximando universidade e comunidade. Assim começamos. Professora Isabela, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Quanto tempo não nos vínhamos? Verdade. Pois é. E para essa entrevista, para a entrevista da semana, nós receberemos aqui o Éder Santos, que é um ex-aluno nosso, dentro daquele esquema que nós comentamos alguns programas atrás, sobre os egressos do Campus Araras. Éder, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Osvaldo, e você? Muito obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Tá joia. Vamos aos nossos destaques da semana, como fazemos sempre. Comecemos com a professora Isabela. Bom, meu destaque, na verdade, não é bem da semana, né? Acho que é do mês. Faz tempo. É a questão da greve dos professores. Nós estamos com greve no estado de São Paulo, professores da educação básica, que são do estado, e também no Paraná, né? E comentar a questão do descaso dos governos, né? Então, é uma situação muito complicada, porque eu falo na questão do descaso não só a respeito da questão salarial, mas a questão do diálogo, né? Então, não se abre a possibilidade de diálogo. No estado de São Paulo, os professores e os seus representantes não têm sido sequer recebidos. Então, o governador passou muito tempo negando a greve, inclusive, dizendo que não existia. Nós sabemos que todas as escolas foram meio que forçadas, os diretores receberam fortes instruções para proibir a entrada do sindicato nas escolas. Então, isso eu acho que não é diálogo, né? Infelizmente, como professora também, e eu fui professora do estado de São Paulo, e a gente vê as condições de trabalho que esse professor tem. Hoje, para o professor conseguir se manter, ele trabalha em 3 turnos. Né? Pela legislação é proibido que todo trabalhador trabalhe mais que 8 horas, mas o professor pode, viu, gente? O professor do estado pode ter 2 cargos, pode trabalhar manhã e tarde em um cargo e trabalhar à noite ainda em outro cargo. Então, vocês imaginem que tipo de condição de trabalho esse professor tem. E falando em respeito também, ou melhor, em desrespeito, né? Nós tivemos há 15 dias atrás uma situação ridícula, né? Para não dizer outra coisa, no Paraná, que os professores foram recebidos pela tropa de choque, com bombas e com cachorros, né, da raça Pitbull, inclusive. E o que a gente viu não foi uma questão de simplesmente resguardar o patrimônio, como também o governador quis dizer. Depois ele até pediu desculpas, né? Mas é fácil pedir desculpas depois que machucou um monte de gente, feriu inclusive a moral das pessoas, né? E nós vimos, infelizmente, os policiais, que também têm condições de trabalho muito duvidosas, aí se a gente for analisar, atirando mesmo, mirando na cabeça das pessoas e dando com bala de borracha. Então é uma situação muito triste, né? A gente perceber que uma das profissões mais importantes do nosso país aí está sendo tratada dessa maneira pelos governos estaduais. Então isso me deixa muito chocada. O que aconteceu no Paraná foi, de fato, usando a expressão que você acabou de falar, muito chocante para o país como um todo. E espera-se que, de uma forma emblemática, isso sirva, ao menos, para que novas situações como essa não aconteçam jamais, tá certo? Muito bem. Tudo bem? Claro. Aproveitando o destaque da professora, eu vou na mesma direção, pelo menos no que tange a esse primeiro comentário. Esta semana saiu um ranking mundial da educação da OCDE, divulgado no dia 13, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, avaliando 76 países por meio do desempenho de alunos de 15 anos em testes de ciência e matemática. 76 países, nós ficamos na 60ª posição.
é um número realmente negativo. É um índice, nós ficamos ali junto com os países africanos, né, o que demonstra um pouco, corrobora com o que nós estamos discutindo aqui. Singapura, Hong Kong e Coreia do Sul foram os 3 primeiros e Gana foi o último. A Argentina e Colômbia também não se mostraram muito bem, ficando o primeiro, a Argentina em 62º e a Colômbia em 67º, o que é algo preocupante. Isso precisa evoluir. Inclusive tem uma frase aqui do pessoal da OCDE que eu gostaria de lê-la. Políticas e práticas educativas deficientes deixam muitos países em um permanente estado de recessão econômica, conclui o relatório da OCDE. Eu tive a oportunidade de estar no Nordeste recentemente e lá eu conversei com uma pessoa que participa de processos educativos, né, no Maranhão, e eu fiquei estarrecido com as informações que ele prestou a respeito das dificuldades que se tem em relação à educação naquele estado, mas poderia ser qualquer um. Nós estamos vendo, por exemplo, os casos de Curitiba, né, do estado do Paraná, mas é algo preocupante. Eu não gosto muito desse tipo de avaliação, né? Tá. Começa daí, porque são avaliações assim macro e normalmente por organizações econômicas, então eu acho que isso sempre tem uma distorção muito grande. Mas nós não podemos deixar de analisar como está a educação no país. Realmente nós temos muita coisa para avançar e eu reitero que enquanto não se investir tanto na formação continuada dos professores como na questão salarial, nós não teremos melhores. Então não adianta me falar que vão dar tablet para todo mundo, que vão equipar a escola com data show para todo mundo, que vai encher de computador, que isso não, infelizmente ou felizmente, sei lá, a gente analisando várias práticas em vários países, não é isso que resolve o problema. Entendi. Muito bem, podemos seguir? E eu teria mais um destaque, aproveitando que ainda temos tempo, a respeito das eleições no Reino Unido. Já foi tema das nossas outras reuniões aqui, dos nossos outros programas, e as pesquisas indicavam nas eleições extremamente apertada a eleição, uma das mais apertadas dos últimos anos, entre conservadores e trabalhistas, e de repente os conservadores foram lá e deram uma lavada nos trabalhistas. O Partido Trabalhista, o Partido Conservador venceu a eleição, né, se reelegeram. Por que as pesquisas erraram? Bom, as pesquisas elas erram em todo lugar do mundo, aqui e no Reino Unido, basicamente por 2 motivos. Como o voto lá não é obrigatório, é mais difícil de ser captado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto levantado pelos nossos especialistas, pelos especialistas de um modo geral, é que, de um modo geral, as pessoas conservadoras confessam menos os seus votos, falam menos sobre em quem vai votar. E isso dificulta captar. E à medida em que existia ou existe uma estabilidade econômica naquele momento, naquele país, nesse momento naquele país, as pessoas, ao verem o pleito empatado, resolveram, se sentiram motivados para votar naquela eleição. E por que os conservadores venceram? Eu fico aqui com a explicação. Bom, antes da explicação, eu gostaria de lembrar de um ditado americano que é dito: é economia, estúpido. Esse ditado vem da época do Bill Clinton. E a explicação que eu daria ficaria por conta, eu fico com as falas do Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central, que escreveu um texto onde ele, mais de uma vez, basicamente 3 vezes, ele escreveu esse texto na Folha, ele fala sobre a questão da coerência que foi estabelecida pelo Partido Conservador no pleito e por isso ganhou a eleição. E eu vou ler o que ele escreveu. Assim, optou claramente pelos conservadores e seu ajuste econômico, apostando no aumento de renda que o crescimento econômico traz. Nas eleições anteriores, em 2010, os conservadores se elegeram
com uma campanha que propunha ajuste fiscal e reformas econômicas, o que entregaram durante seu mandato e agora colhem nas urnas frutos de sua coerência. Mais uma vez, prevalece a força dos fatos. Um governo que administra bem a economia, entrega o que promete e mantém coerência na sua linha de ação, mesmo com políticas aparentemente impopulares, pode ganhar eleições. Assim falou Henrique Meirelles, e eu perguntaria para a professora Isabela: professora, a senhora confessa mais ou confessa menos o seu voto? Gosta de falar em quem você vota ou não? Normalmente eu declaro meu voto, principalmente quando eu sinto que as pessoas merecem meu apoio, claro. Ou numa situação em que nós temos situações bem claras de quem está disputando o poder e do lado de quem e contra quem essas pessoas estão. Entendi. Né? Então, eu acho que eu não tenho problemas quanto a isso. Agora, só mais um comentário que eu acho que é importante nessa questão da eleição dos conservadores na Inglaterra, é que eu acho que também tem a questão do combate à imigração, né? E isso é um fator muito importante hoje na Europa, que está sendo muito discutido, porque a Europa também vive uma recessão, tirando a Alemanha, né? Os outros países todos estão com problemas muito sérios, a Espanha, Portugal, também a Inglaterra. Então, nós percebemos assim uma imigração ainda muito forte, uma tentativa de entrada, principalmente pela Itália, dos africanos, fugindo da fome, fugindo de guerras, etc. Né? Então, eu acho que os conservadores se colocam contra qualquer tipo de imigração. E isso é um fator também que ajuda nesses momentos de crise a você colocar. Os trabalhistas têm uma tolerância maior em relação a isso, né? Então, também é um fator que acaba... Essa semana a Inglaterra se posicionou basicamente contra a eventual política a ser estabelecida de imigração, que, já comentamos aqui em outras oportunidades, tem representado um problema seríssimo, não só na Europa, mas principalmente na Europa nesse primeiro trimestre do ano. Uma situação complicadíssima de ser resolvida, porque o número de pessoas que estão migrando para a Europa é muito grande, fugindo de guerras e de misérias na África, basicamente na Síria, no Médio Oriente. E isso precisa ser feito com que esses países, tanto da África como do Médio Oriente, sejam estabilizados, senão essas pessoas vão continuar fugindo dali, né? Então é uma situação realmente muito complicada. Talvez a gente chegue ainda num ponto de ter uma cidadania planetária, né? Como Edgar Morin coloca, e a gente poderia transitar pelos países e que a gente teria uma estabilização aí. É algo talvez utópico, né? Para a gente pensar que todos os países tivessem uma condição mínima, né? Porque infelizmente são os pobres que sustentam os ricos ainda hoje, né? Exato. Eu só vou aproveitar o tempinho que ainda temos, já que você falou a respeito dessa perspectiva de universalização da cidadania, vamos dizer assim. Essa semana eu fui renovar meu visto americano, porque eu vou num congresso agora. Sabe quanto eu gastei no total? R$ 1.200. Você pode até olhar com essa cara e me dizer, bem feito você ter feito isso, mas na verdade é que eu preciso ir no congresso e eu tinha que renovar, perdi o prazo. Enfim, podíamos até discutir a respeito disso, mas vamos ficar só por essa informação. Entre hotel, viagem e de volta, tá? Foi mais ou menos isso que eu gastei. Um belo de um dinheiro que eu acabei tendo que desembolsar. Mas vamos lá, vamos para a nossa entrevista da semana. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o nosso querido Éder Gustavo Dias dos Santos. Éder, você é de onde? Natural de Macatuba. Macatuba, próximo a Jaú? Próximo a Jaú, Bauru. Bauru. Ele é ex-aluno do nosso campus, formou-se em Engenharia Agronômica, então pela UFSCar Campus Araras, fez mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade de São Paulo, Exalc USP, e atualmente faz doutorado em Genética, Biotecnologia e Melhoramento de Plantas no Instituto Agronômico de Campinas, IAC. Atualmente é diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Vignis, empresa de melhoramento genético de cana energia. Éder, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. É um prazer recebê-lo aqui. E eu começo a nossa entrevista te perguntando basicamente o que é cana-energia. Pois é, obrigado pelo convite. Cana-energia tem sido discutido muito porque o tema cana-energia, se basicamente ela é uma cana como a cana-de-açúcar, mas porque os seus ancestrais são os mesmos, mas por ter características inerentes para a energia, se deu o nome cana-energia,
como uma forma de diversificar e também diferenciar da cana-de-açúcar, porque os focos podem ser diferentes. E essa cana-energia, então, ela é uma variedade? Como é que ela foi constituída? É uma variedade de cana. Ela foi constituída, o Programa de Melhoramento de Cana-de-Açúcar, há 100 anos, sempre procurou desenvolver híbridos voltados para o açúcar, né? Porque os híbridos que são plantados hoje no Brasil e no mundo, eles têm a constituição de várias espécies, são híbridos interespecíficos. E essas espécies que foram utilizadas no começo do programa de melhoramento, dos programas de melhoramento, dentre elas tinham algumas espécies que não tinham na sua constituição açúcar, mas tinham outras características que se tornavam importantes numa combinação na tentativa de desenvolver uma nova variedade. Porém, durante todo esse tempo, sempre o programa de melhoramento se preocupou em atender um mercado, e o mercado que sempre existiu sempre foi o mercado do açúcar, inicialmente no século, e posterior o etanol, mas ainda assim a importância do açúcar para o processo fermentativo e do segmento de etanol. O que o programa de melhoramento fez de cana-energia foi trabalhar nos seus ancestrais, na combinação dos ancestrais, tirando o foco do açúcar, porque uma das espécies que contribui para o açúcar é a Sacra officinarum, que era conhecida como cana nobre, daí o nome nobilização, que o pessoal conhece, que foi o processo dos primeiros cruzamentos que foram realizados no passado, a tentativa de voltar para a característica do açúcar, sucessões de retrocruzamentos foram realizados com a espécie Sacra officinarum. E aí as outras espécies que traziam rusticidade, fibra e outras características para aquele F1 inicial, foram sendo perdidas ao longo dessas gerações de retrocruzamento, até o ponto que chegou nos híbridos de hoje, que tem 80% do genoma de Sacra officinarum e 12% de outras espécies, principalmente Sacro espontâneo, que traz rusticidades para os híbridos. O que a gente fez foi desorganizar o que eles fizeram, mas para um foco de fibra. Então foi um melhoramento voltado à tentativa de aumentar produtividade e aumentar fibra, e com isso aí produtividade de biomassa. E essa biomassa é para ser utilizada aonde? Existem basicamente dois segmentos que essa biomassa pode ser atendida, instalados hoje no Brasil. Um deles é o setor sucroenergético e não mais sucroalcooleiro, porque as usinas, as mais de 400 usinas instaladas no Brasil hoje, todas elas detêm energia para ser autossustentável do ponto de vista energético, para ela tocar o seu processamento. Mas nem todas têm um sistema de caldeiras e geradores para poder cogerar a energia que consegue produzir excedente. As usinas mais modernas se tecnificaram e modernizaram o seu sistema instalado para conseguir sobrar energia, para aí sim entrar nos seus leilões e vender energia para as concessionárias. Isso aí tem se tornado muito lucrativo para as usinas. Isso aí faz com que o setor saia de uma crise, que eles têm uma crise principalmente por alto custo e baixa produtividade, uma outra segmentação que até então não tinha, que é a segmentação da energia elétrica, principalmente no país como o nosso, que precisa e tem uma demanda muito alta por energia e preços altos, então é uma forma e é um segmento interessante. Então é por isso que os programas começaram a direcionar um pouco o seu desenvolvimento de variedades para variedades que promovem fibra, consequentemente mais matéria-prima para o sistema de cogeração de energia. Peraí, vamos resumir, porque eu acabei me perdendo em algum momento da história. Então é um processo de melhoramento que geraria variedades mais ricas em fibra, né? E álcool, ou para álcool e fibra, descartando o processo de produção de açúcar, não é isso? E fibra para utilização em termoelétrica. Em termoelétrica, não é isso? Termoelétricas que podem ser instaladas tanto em usina, a própria usina existe o seu sistema de termoelétrica, ou unidades centrais de termoelétricas. Esse é um segmento. E um outro segmento é um segmento do setor de alimentos. Todas as empresas que, principalmente em usinas de cereais, de óleo dos cereais, utilizam muito vapor de processo e para isso precisa de biomassa para gerar esse vapor e aí tocar o processo de concentração do suco de laranja, por exemplo. E hoje, desculpa te interromper, elas tocam isso com o quê? Hoje, basicamente, quando se pensa em biomassa, com bagaço de cana-de-açúcar, excedente de usinas que não cogeram,
e cavaco de madeira, de eucalipto principalmente. E esses dois segmentos hoje a oferta tem caído muito, principalmente porque outras unidades que têm investido em caldeiras para poder vender energia, cogerar energia, têm consumido esse bagaço excedente das usinas que estão centralizadas, principalmente aqui no estado de São Paulo. Com isso, diminui a oferta de bagaço e isso aí começa a onerar o processo produtivo das unidades que até então utilizam bagaço no seu processo, por exemplo, empresas de alimentos ou siderurgias, ou enfim, empresas que utilizam a biomassa como fonte de energia, como combustível. Hoje existiria empresas, por exemplo, para as pessoas que estão em casa nos assistindo, produtora de alimentos, sei lá de que alimentos, suco de laranja, conforme você disse, empenhadas em produzir essa cana-de-açúcar para especificamente gerar energia, ou não existe esse processo? Ou isso está a caminho, vamos dizer? O que existe hoje são parcerias entre essas empresas e instituições de pesquisa que faz um modelo de negócio, que faz um plantio dedicado, ou seja, um cultivo dedicado de biomassa para essa planta. Então, hoje uma planta, por exemplo, de suco de laranja, busca bagaço de cana-de-açúcar ou cavaco de madeira a mais de 200, 300 quilômetros de distância. E toda biomassa tem como característica desfavorável a questão da densidade, a densidade de carga. Então, isso aí transforma o custo do frete muito maior do que deveria. Então, uma forma de resolver o problema disso aí, além da baixa oferta, é diminuir o custo de transporte que essas unidades teriam tendo biomassas muito distantes. Então, é uma forma, existem modelos de negócio para isso. A empresa que eu represento, um dos segmentos que ela atua é fazer esses plantios dedicados de biomassa na proximidade das plantas que utilizam biomassa. Legal. Entendi. E a questão ambiental, como é que fica nessa história? Assim? Como vocês trabalham com essa questão? Pensando também que a termoelétrica é um tipo de energia que ela gera uma certa poluição por conta dessa queima, né? Como que isso é trabalhado, né, dentro dessas usinas? Usinas, normalmente as termoelétricas, que na verdade são unidades geradoras de energia das usinas instaladas, seja ela usinas sucroalcooleiras ou sucroenergéticas, ou as próprias empresas que utilizam isso, utilizam biomassa, elas não têm a opção de utilizar combustíveis fósseis, por exemplo, porque elas precisam gerar gases de vapor, ou então usam gás natural como combustível. Mas gás natural tem uma origem fóssil. Então, do ponto de vista ecológico, substituir uma biomassa, um gás natural por biomassa, você já está dando um passo porque você está trocando as suas fontes de energia. Você está caminhando para uma fonte de energia renovável e não numa fonte de energia fóssil, que é como o gás. Para as termoelétricas que utilizam hoje, basicamente as termoelétricas operam com combustíveis derivados de petróleo e não de biomassa. Isso aí é um outro fator que a cana-energia e a biomassa pode contribuir, porque você deixa também, se substitui a fonte, substitui tua fonte de energia por energia renovável. Então, do ponto de vista ecológico, para as termoelétricas, eu acho que é um grande salto. Do ponto de vista agronômico, também, porque quando você utiliza uma planta desenvolvida de forma que ela seja mais eficiente, como, por exemplo, a cana-energia, uma das diferenças que ela tem de cana-de-açúcar é a sua eficiência no uso da água. Por quê? Porque ela tem um sistema radicular muito mais profundo, muito mais volumoso. E a eficiência no uso de nutrientes também. A gente sabe disso porque a gente tem vários experimentos em regiões onde você tem solos, neossolos quartzarênicos, por exemplo, você não tem fonte de nutriente nenhuma, e onde a cana-de-açúcar produziria 50, 55 toneladas por hectare, você tem a cana-energia produzindo 200 toneladas por hectare. Ou seja, da onde que está vindo nutrientes, onde na base não tem, para que ela tenha 200 toneladas por hectare de biomassa. É porque ela tem uma eficiência no uso de água e eficiência no uso de nutrientes. Ou seja, isso aí do ponto de vista ecológico também é muito interessante, porque você consegue reduzir áreas onde você ao invés de aumentar, ou seja, verticaliza a produção. Você teria então um número, você diminui a quantidade de área plantada, né, para você ter o mesmo rendimento. O mesmo rendimento. Você poderia diminuir, ou como também na mesma área instalada, você pode duplicar, por exemplo, o sistema de processamento de uma usina.
não aumentando mais a área com que já está instalado. E aí você falou da questão da água. A água utilizada para irrigar essas plantas, ou essa planta se torna mais eficiente com menos água? Vocês têm algum estudo sobre isso ou não? Na verdade, nos projetos de cana-energia, o termo irrigação, ele vai um pouco contrário, porque a gente busca justamente não ter irrigação no sistema produtivo, né? Justamente porque a planta consegue utilizar, devido ao sistema radicular e característica genética que ela tem de eficiência, utilizar mais a umidade que até então, pelo sistema radicular da cana-de-açúcar, ela não conseguiria, seria limitante. Então não precisa pensar em irrigação para um sistema produtivo normal. Evidente que se você tem a disponibilidade de irrigação para tornar uma região até então não utilizado com nenhuma cultura para desenvolver a região e você tem água disponível, desde que seja de uma forma de uso coerente, pode ser usada, e a resposta dela é uma resposta muito forte, porque ela tem essa base que é o seu sistema radicular diferente. Bom. Do ponto de vista econômico, lá vou eu falar de dinheiro de novo, professor. Ela teria um custo menor de produção, ou quantos por cento menos isso representaria? E como é que está essa questão? Tá. Vamos pensar no sistema como um todo, onde você pode ter ou energia ou etanol como produto final do processo. Ela baixa o custo do processo como um todo. Por quê? O que hoje aumenta muito o custo de produção das culturas? É a produtividade. Porque no final do dia, o que você faz? Você pega todo o seu investimento que você teve de fundação ou de processamento daquela matéria-prima e dilui esse investimento pela quantidade de produto final, não é? Então, se o produto final, você teve menos produto final com um investimento X, por exemplo, você tem um custo de produção normal que você tem. Se você utiliza uma planta mais eficiente, mais produtiva, onde tem uma longevidade, por exemplo, a cana-de-açúcar tem uma longevidade de 5 anos, ou seja, a cada 5 anos você tem que renovar o canavial com a implantação do canavial, que é a parte mais onerosa, mais cara do processo agronômico, do processo de cultivo, que é a fundação. E você dilui em cana-energia isso em 10 anos. Como ela tem uma característica de brotação de soqueira, que é uma característica que a cana-de-açúcar também tem, mas a característica de brotação de soqueira da cana-energia é muito maior, isso aí, a genética dela faz isso com ela, então você consegue diluir isso em 10 anos, ela tem uma longevidade de 10 anos. Isso aí, estudos até dos Estados Unidos, isso na década de 70, foi feito alguns estudos com canas nessa linha de cana-energia, que tiveram em 10 cortes, ao invés de cair a produtividade, ela aumenta a produtividade, porque ela tem um sistema, ela tem uma característica que também difere cana-de-açúcar, ela tem presença de rizoma, coisa que cana-de-açúcar não tem. Cana-de-açúcar tem estolho. E rizoma faz com que ela se torne perene, porque se você não cultivar, onde tem espaço para emitir rizomas e brotação, ela vai emitindo. Então, à medida que você faz um cultivo racional, você consegue fazer com que o teu canavial em 10 anos não caia de produtividade, como é o caso da cana-de-açúcar. Ou seja, em resumo, você dilui toda essa produtividade, que é 2,5 vezes maior do que a cana-de-açúcar, essa longevidade, ou seja, você deixa de fazer uma reforma a menos, né, e dilui o dobro de produtividade ou de etanol ou 5 vezes mais combustível que pensando em bagaço, do que a cana-de-açúcar. Ou seja, o custo de produção cai drasticamente. Drasticamente, né? Então, do ponto de vista de uma fábrica, por exemplo, vamos falar de uma fábrica que gasta um absurdo em termos de quantidade, quantitativo energético, fábrica de cimento, por exemplo, você acredita na possibilidade de viabilização de um sistema integrado, conforme você falou, de colocação de uma variedade dessa a ponto dela tocar essa fábrica, por exemplo? Exatamente. Economicamente, do ponto de vista energético, isso faz sentido? Faz todo sentido. E o exemplo de fábrica de cimento é um bom exemplo, porque normalmente essas fábricas de cimento estão instaladas em regiões onde, do ponto de vista de fertilidade e de cultivo, não são muito favoráveis. Porque é onde tem rochas calcárias, onde tem matéria-prima para a fabricação do cimento. E a cana-energia, por ser mais rústica e conseguir desenvolver bem nessas regiões, se torna também uma saída. E aí, se você pensa num plantio dedicado para essas fábricas que utilizam hoje eucalipto, por exemplo, como fonte, e
um eucalipto transportado a 300 a 400 quilômetros de distância, e você tendo a 5 quilômetros, 10 quilômetros, uma unidade de produção de biomassa dedicada para essa planta. Eu acho que essa aí é uma das saídas para aquilo que a gente tem hoje, que mais onera o processo produtivo do Brasil, que é o transporte sob caminhão, que é o transporte rodoviário. Parece meio sem sentido, né? Você transportar eucalipto a grandes distâncias, queimando combustível fóssil como fonte de eucalipto. Exatamente. Parece o trabalho de Sísifo, né? Transportando pedras para o morro e elas rolam para baixo. Éder, muito obrigado pela tua presença, o nosso tempo acabou, teus esclarecimentos foram extremamente interessantes para nós, para todos nós, para o nosso público. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, Isabela, foi um prazer estar com você aqui novamente, nos vemos então no próximo programa, talvez? Acredito que sim. Acredita que sim. Muito bem, então chegamos ao final de mais um Universidade e Comunidade, esperamos revê-los no próximo programa. Tchau!